Fala, amiguinhos da rede. Tá no final de semana, tá na segunda-feira de manhã. Vamos dar uma olhada nas novidades aqui que a gente tem em segurança e governança. Lembrando que hoje é só um highlights aqui, as notícias mesmo, manchetes, mas a gente vai discutir na segunda-feira às 9 horas da manhã. Se você não conseguir ver segunda-feira, 9 horas da manhã ao vivo, o que é mais legal, porque a gente pode discutir, debater, tirar suas dúvidas sobre as novidades, o vídeo também fica online no nosso canal no YouTube, beleza? youtube.com/da rede TI. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre governança e segurança. Então vamos começar aqui com governança, né? A primeira novidade é o Trusted Advisor, que agora tem um novo cheque, cara, um cheque bem interessante, um cheque com relação à Lambda. Então agora ele consegue checar, na verdade, se existe um trigger de falha lá para a fila de dead letter, né? Então, para garantir que uma mensagem na sua fila não fique perdida. Então, uma novidade simples, mas mostrando que o Trusted Advisor está olhando também para pilares relacionados à tolerância à falha. Depois vamos falar de backup. O AWS Backup agora, ele anunciou o backup contínuos para Aurora. Então, assim, para quem não sabe, né? Todo o RDS você tem um backup de até 35 dias, que você pode ter, por exemplo, o backup point in time, né? Então você pode ter, por exemplo, voltar no passado num backup, dia tal, hora tal, minuto tal, só que isso só acontece por 35 dias, que normalmente é mais usual, né? Você tem que fazer um restore nos últimos 35 dias. Passou disso, você precisa ter backups, são backups aspas full, né? Agora você pode utilizar o point in time com a AWS Backup ad eterno, né? Mais do que os 35 dias, basta você configurar, mas é importante lembrar que você vai ter que guardar todo o redo log, então o bin log, né, do seu banco de dados, o que pode trazer um custo alto, mas se é uma exigência do seu negócio, agora tem essa possibilidade. A próxima novidade é o Post-Launch Actions do EDR, né, que é o DRS, desculpa, que é o Elastic Disaster Recovery, serviço de disaster recovery lá da AWS, que você pode fazer no nível de máquina virtual do seu ambiente on-premise, por exemplo. A novidade é que agora ele tem um script de postpone, ou seja, depois que você fizer a ação de chavear, por exemplo, para o seu DR, você pode usar o SSM com os agentes dentro dele para tomar ações para você poder fazer com que o seu plano de disaster recovery seja mais eficiente. Já dava para fazer isso, mas agora já está tudo prontinho, mastigado, está mais fácil de fazer. Outra novidade é o Marketplace agora deixa rastros no CloudTrail, né? Isso não funcionava antes, lá a adesão de um subscription, a adesão de subscription era uma funcionalidade que não estava disponível para log no CloudTrail, agora tá. É uma novidade simples, mas bastante funcional. Uma outra novidade, e essa aqui é uma novidade das grossas, né? A partir de dezembro, né, de 2023, a Amazon vai ter uma funcionalidade de suporte estendido para MySQL e Postgres nos RDS, ou seja, mesmo quando a comunidade parar de suportar, a AWS vai continuar suportando, é isso aí. A notícia não é muito boa, óbvio, né, porque a gente vai conseguir, para ambientes mais antigos, mais legados, conseguir manter o suporte no RDS por um tempo, mas tem que tomar cuidado com o custo, porque isso vai ter um custo adicional, tá? Então, coisas vencidas até um ano, a Amazon vai cobrar um preço, vencidas há mais tempo, a Amazon vai cobrar outro. Então, aqui a gente pode ver no pricing do RDS, né? RDS Extended Support Costs tem o custo aqui, né? Que vai variar aí algo em torno de $100 até $300, a depender da região. Então, e do tempo que está vencido, vai o suporte desse cara. Então, novidade boa, funcionalidade boa, mas que precisa ser tomado cuidado, né? Outra novidade aqui é o IAM, né? Que tem a funcionalidade lá de Last Access Information, ou seja, quem foi a última pessoa que acessou aquele serviço dentro daquela policy do IAM, né? Agora, 149 serviços estão disponíveis aqui, o que vai fazer com que quase todos os serviços da Amazon fiquem disponíveis com essa funcionalidade. Para quem não conhece, é uma funcionalidade bem legal, você consegue ver o último que acessou essa informação, quando e quem, para você justamente poder fazer um fine tuning na sua regra de liberação. E uma outra novidade que a gente já falou na semana passada, que são as Dedicated Local Zones, né? Agora você pode ter uma local zone dedicada para você. É claro que isso vai ter um custo, esse custo vai ser estimado sob demanda com a AWS. Indo para custos, a gente tem bastante novidade, né? A primeira novidade é que a gente tem 2 novos campos aí no Cust Allocation Tags, então as tags que você aloca para serviços lá no Cust Explorer, agora tem outras 2 variáveis para você poder fazer filtros no Cust Explorer, né? Que é o Last Updated e o Last User Timestamps.
Avançando aqui, a gente tem suporte agora para T4G para RDS, né, em diversas regiões, o que inclui São Paulo, né? Então, fiquem ligados, porque aqui você pode trazer uma redução de custo, né, migrando para a família nova de processadores Graviton, que traz um custo-benefício bem melhor do que o Graviton 3, né, a antiga família do Graviton, mas também sobre AMD ou sobre Intel. Então, fiquem ligados. É muito fácil fazer essa migração aqui para AMD, para ARM, se você está usando RDS. Ainda falando do Custom Explorer, né? A gente tem uma novidade agora, o Custom Explorer suporta o ABC, né? o Amazon Billing Conductor. O Amazon Billing Conductor é uma alternativa bem legal para você poder criar centro de custos, separar unidades de negócio e poder ter visualizações diferentes lá no Custom Explorer. Então agora, antes ele não tinha suporte ao Custom Explorer, agora ele está integrado. Outra novidade é que o Amazon Compute Optimizer, né? Aquela interface para poder fazer o levantamento das possíveis reduções de custo, agora suporta SQL Server, né? Então ele consegue ver o licenciamento que está rolando do SQL Server em cima de EC2, por exemplo, para poder competir ali com o Bring Your Own Instance, etc. Outra novidade, né, é a família nova de processadores lá de quarta geração do Zero Scalable Based, né, o codinome Sapphires Rapids. O que vai acontecer, pessoal? Você vai ter famílias novas, você vai ter gerações novas de todas as famílias das instâncias do tipo Intel, né? R6i para R7i, etc. Né? Nesse caso aqui, a novidade gira em torno aqui das antigas instâncias Z1D, que agora chamam R7iZ. Então, para você ter uma ideia aqui, ó, na instância do tipo Large, como é que fica a diferença de preço, né? O preço vai ser o mesmo, só que ela é muito mais performática, porque ela está usando uma geração de família nova, e a gente tem a vantagem de poder usar ABS, coisa que a gente não fazia na geração antiga, e, por exemplo, a placa de rede vai subir pelo mesmo custo. Né? Mesmo custo para on-demand, aproximadamente o mesmo custo aqui para reservas. Agora, ainda falando de instância, né, tipos de instâncias, né, as instâncias do tipo M6i, que estamos falando agora da geração antiga de processadores Intel, né, não aquela da M7, por exemplo, né, da versão da geração 7 para Intel em cima de AWS. Agora tem a opção D disponível para RDS, tá? Então, se a gente for dar uma olhadinha aqui no custo, né, de como é que fica aqui a diferença de custo desses caras aqui para EC2, né, mas a regra funcionaria para ambos aqui. Vamos trazer para RDS aqui para a gente ver, só para validar, estamos falando de RDS, né? Isso aí. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que fica isso para RDS, ó. Então, para RDS, a gente está falando aqui não tá disponível ainda na calculadora aqui. Bom, não tem problema, a gente consegue fazer o comparativo em cima de EC2 para ter uma boa ideia da diferença de preço, né? Olhando aqui a diferença de preço, né? A gente vê que da M5D para M6, agora ID que ela chama, né? A gente consegue ver que tem sim um aumento de preço, como está acontecendo nessa nova geração de família Intel para AWS, mas você pode ficar na geração antiga se você quiser. Avançando aqui, o mesmo acontece agora na geração mais nova para instâncias do tipo EC2, né? Com a família R7, agora para AMD. Então a gente tem aí tanto a R7 quanto a R7 quanto a M7, né? E aí a gente consegue ver aqui a página já dessa família que está usando lá o novo AMD App do Processor, e a Amazon está prometendo aqui 50% de melhor performance, custo-benefício. Então a gente pode dar um ligo aqui. Uma outra novidade legal, pessoal, é que agora a gente tem a instância, por exemplo, R7A Medium, que não existia antes, né, cara? As famílias com processador dedicado, elas só tinham a versão large para cima. Agora a gente tem a Medium, né? É claro que ela é um pouco mais cara do que as antigas e famigeradas Burstables T3A, né? Aqui a comparação de preço para on-demand e tal, mas a gente consegue fazer um comparativo aqui, por exemplo. Como a gente pode ver, elas também estão vindo um pouco mais caras, né? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, sei lá, a R7A para R6A com reserva de 1 ano, olha a diferença de preço que está dando aqui. A mesma coisa para on-demand aqui. Então, vamos ficar bem esperto e analisar com calma antes da gente fazer essa troca de família, beleza? E aqui o mesmo exercício, só que agora a C7i, né? Então, nova família de processadores Intel agora para EC2, né? Aqui a gente fez o cálculo analisando via calculadora, porque ainda não está disponível via API, a chamada lá para a gente usar o EC2 Instance Info. Então, consegue ver aqui, ó, a diferença de uma reservada para uma reservada, ó, tá vindo com uma diferença de preço aqui. Então, vamos ficar ligado, beleza? Agora, é óbvio que a performance é muito melhor, você tem que comparar, se você for usar bastante
uma porcentagem grande da performance de CPU, por exemplo, talvez valha a pena você pular para uma família superior e usar uma instância menor, beleza? Agora vamos falar sobre segurança. Então, falando de segurança, a gente tem uma novidade agora aqui, que é o Amazon Detective. Tem uma integração lá com o EKS, que agora está suportada no Workshop Studio. Então, se você for lá para o Workshop Studio, você vai ver que tem um passo a passo ali de como você fazer, você vai ver que tem uma integração animal, onde a gente pode aqui pegar informações de rede, por exemplo, aqui, ó, determinado IP está acessando determinado endpoint para dando um get específico aqui, se tem sucesso, se não tem sucesso numa aplicação rodando dentro de Kubernetes, beleza? O próximo é uma novidade no WAF Bot Control. Agora ele suporta Distributed Proxy Based, ele usa um modelo de Machine Learning para entender se você está usando, por exemplo, Reditor, né? Se a origem está usando, por exemplo, Reditor e você fazer o bloqueio disso. Então essa aqui é animal. Outra novidade muito, muito legal, pessoal, é a questão do Private CA, né? Que é a questão de você ter a sua autoridade certificadora. Agora ela tem um conector para Active Directory, é isso mesmo, você consegue integrar a autoridade certificadora da Amazon com a autoridade certificadora do seu AD. Essa é brabíssima. Falando aqui de autenticação, né, o antigo SSO, o Identity Center, agora ele tem integração com o QuickSight, então, agora você pode deixar o QuickSight integrado, por exemplo, no AD, né? Voltando a falar aqui do ACM, né, do Certification Manager, agora a gente tem uma novidade bem legal, que a gente consegue fazer condições no IAM para, por exemplo, você não poder usar um ACM específico para um caso específico, sei lá, da permissão baseado em domínio, determinados sites, não usar determinados ACMs. Outra novidade é o recurso que a Amazon está chamando de Block Public Access. Esse cara, o BPA, ele faz com que uma AMI não possa ser compartilhada para um IP público que não está numa lista. Então, assim, é a forma de você fazer o permissionamento baseado em um IP para uma AMI, né? Para você evitar que façam AMIs públicas do seu ambiente. Isso aqui é muito, muito legal. Uma funcionalidade que com certeza vai ser bem útil. E por último, mas não menos importante, o Resilience Hub agora tem regras de exclude para algumas recomendações. Então você consegue dar exclude em algumas recomendações e essa recomendação não vai ser mais checada e também não vai participar mais do score, beleza? Então uma baita novidade. Pessoal, as novidades foram isso. Tem bastante coisa legal para a gente discutir na segunda-feira pela manhã. Espero vocês lá. Curtem, comentem, compartilhem. Não se esqueçam de seguir o protocolo SIC, mas, por favor, apareçam na segunda-feira para a gente trocar uma ideia. Valeu demais. Saiam de casa com segurança e estudem.